Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de estudos de perguntas e respostas contidas no Breve Catecismo de Westminster. Meu nome é Wendel e hoje veremos o que trata a pergunta de número 20. A pergunta 19, abordada pelo irmão Ricardo, encerrou o tema o pecado e a queda do homem. A partir desta pergunta, de número 20, até a pergunta de número 30, o Breve Catecismo inicia um novo tema, o Pacto da Graça e seu mediador. Vejamos então o que diz a pergunta 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade desde a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Isso é o que diz Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. No tema anterior, que é o pecado e a queda do homem, vimos que o homem foi lançado num labirinto de miséria por causa da sua queda, ficando sem recursos para se recuperar. Então Deus se agradou em fazer um novo pacto com ele e restaurá-lo à vida por intermédio de um Redentor. Em Isaías 55, 3, a palavra de Deus nos diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vemos que há um novo pacto ratificado entre Deus e aquele eleito por ele. Qual é esse novo pacto? É um pacto formal, um acordo feito entre Deus e o homem caído, em que o Senhor se responsabiliza em ser o nosso Deus e em fazer de nós o seu povo. É chamado Pacto da Graça porque ele foi dado pela graça de Deus. Quando o primeiro pacto foi anulado, aprove a Deus fazer um novo pacto, visto que o próprio homem, o próprio ser humano, se lançou fora da comunhão com ele. E note quão grandiosa é a graça de Deus. Ele trata com os pecadores e coloca a sua sabedoria e misericórdia em ação, para assim trazer o ser humano novamente à participação no pacto. Ezequiel 36, 27 nos diz assim: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Qual a diferença então entre o pacto feito com Adão e o pacto da graça? Os termos do primeiro pacto eram mais estreitos e severos. Qualquer erro, falha, o invalidaria e anularia aquele pacto. No pacto da graça, o pecado ainda é uma violação ao pacto, mas não o anula e nem o cancela. A quebra do primeiro pacto não proporcionava ao pecador uma saída, uma escapatória. Não havia para eles condições para um arrependimento. Por isso se tornou totalmente impossível a Adão uma segunda tentativa em cumprir a lei de Deus. O pacto da graça proporciona uma saída ao pecador, cria espaço para o arrependimento e providencia um mediador. É o que diz Hebreus 12, 24. Jesus, o mediador da nova aliança. No primeiro pacto, as obras eram requeridas como condição de vida. No pacto da graça, as obras são requeridas como sinais de uma nova vida. São apenas evidências de nosso amor por Deus e as manifestações da graça dele em nós. Veja a maravilhosa bondade de Deus em pactuar com o ser humano. Deus não fez um pacto com os anjos quando caíram. Deus demonstrou muita bondade e complacência em pactuar com o homem quando esse estava num estado de inocência. O que dizer então quando Deus decide pactuar com o homem quando está em um estádio de inimizade?
Nesse pacto da graça podemos ver o puro amor de Deus e a sua obra profunda a favor dos pecadores. É isso que diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por nos acompanhar. Não deixe de assistir o próximo vídeo com a 21ª pergunta, que é: quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Até lá, se assim Deus nos permitir.